Oh, gran espírito de amor. Oh, gran espírito de amor. Llena-nos con tu luz, llena nuestros corazones. Llena-nos con tu luz, llena nuestros corazones. Muito bom dia a todos, feliz da gente estar aqui. Aqui eu quis colocar o mestre Sebastiãozinho e o mestre Shiva para a gente entender melhor o que é isso de score, que tem tanto sido dito quando a gente resgata. A gente fala, não, mas esse score está muito baixo para viajar. Aqui a gente consegue entender um pouco melhor essa saúde de mestres animais bem cuidados, de mestres animais saudáveis. E a gente vai conectar com a Lari. A Lari está em Cunha. Tô vendo muita gente querida entrando aqui, agradeço a presença de cada um. E a gente vai entrar ao vivo com a Lari, que está em Cunha. E ela está ali justamente no hospital de campanha, e ela vai poder falar um pouquinho mais, mostrar um pouco mais para nós a situação que está acontecendo nesse instante, até para a gente entender também a razão que eles não conseguem viajar e que a gente precisa despender mais tempo pacientemente nesses cuidados com eles, entender também um pouco mais dessa questão da comida, da alimentação, quanto que é isso por dia. Enfim, deixa eu ver se a Lari já está por aqui. Só um momentinho. E vamos tentar, né? Porque ela é por Wi-Fi. Então vamos ver como que vai ser essa conexão de lá. Estamos dois aqui dormindo, sono profundo. E lá tem uma mestra porquinha também. O mestre Cosme tá aqui, ó. Tá no cantinho. Vamos ver se a Lari consegue entrar. Então, de novo, o que a gente quer hoje conversar um pouco aqui é da situação que está acontecendo hoje em Cunha, as últimas notícias. E essas últimas notícias... Ah, a Lari veio aqui por outro lado, acho que agora vai entrar. E essas últimas notícias de como tem sido a lida, quais são os desafios que a gente tem na operação agora. Acho que a Lari não está conseguindo. Vou tentar de novo, Lari. Eu tô vendo você aqui, mas quando eu falo para você entrar, não aparece. Nossa, será que ele não vai conseguir? Peraí. Lari, eu tô aprovando, mas não tô conseguindo. Parece que não confirma. Vou tentar de novo aqui. Peraí, gente. Vamos ver. Lari, quando eu tento colocar você, aparece uma tarja vermelha falando que não pode conectar. Pode... Ah, conseguimos. Ótimo. Não? Peraí, Tô por aqui. conseguiu voz, mas ainda não te vejo. Vocês me ouvem? Não. Ixi, será que agora é a minha conexão? Não, eu tô. Ai. Eu te escuto bem, que esquisito. Eu nunca tinha visto isso, mas eu não te vejo. Agora eu não sei se é uma questão... Deixa eu sair e entrar de novo, o que você acha? Coisa. Ai. Então tá. Tá bom. Não, mas você, não, você tem que me ver também. A Kátia falou que viu. Eu tô aqui, então, ó, mostrando um bebê pra você. Então tá, já volto, gente. Vamos tentar então. Então vamos lá exercitar a paciência de todo mundo. Tá bom, graças, Lari. Vamos tentar exercitar aqui a paciência de todo mundo. De novo, a Lari tá lá, só que não tá conexão Wi-Fi, tá conexão de telefonia em Cunha. E a gente quer colocar... Ai, acho que realmente, ou seja, acho que foi por aqui. Ela aparece para aí, então foi alguma coisa por aqui, que curioso. Bom, a Lari vai estar entrando de novo, e a ideia toda é a gente mostrar esse hospital de campanha. A Lari já vai entrar outra vez, só um momentinho. A voz tá trêmula, vamos ver. A Lari mandou de novo. Vamos ver o que tá acontecendo. Vamos ver se a gente consegue. Bom, essas são as aventuras de tentar fazer alguma coisa ao vivo mesmo, né? Pronto? Deu? Ahá! Tudo que bem? Coisa boa. Que bom, Lari, te ver aí com recém-feitos amigos. Sim, meu novo amigo aqui. Meu novo melhor amigo. Meu amor. O círculo só cresce, pelo que eu tô vendo. Bastante, cresce bastante, viu? Tenho visto. Que lindo, que lindo. Lari, eu vou te passar a palavra, na verdade, para você falar do que você sente no teu coração, porque eu vejo que tá num lugar de desastre, ou tá num lugar realmente do resgate em si, remete cada um de nós a percepções particulares que podem expandir a visão e o coração de quem eventualmente não pode estar presencialmente aí.
Então eu te passo a palavra, na verdade, para você conduzir da onde você acredita que a gente possa dar o arranque dessa live. E te agradeço pela disposição, inclusive pelas mudanças todas, né? Já que aqui é sempre uma festa e a gente não conseguiu fazer do jeito que era para fazer mais cedo. Super compreensível, Paty. Não imagino sendo diferente, inclusive. Paty, todas essas situações de desastre, de emergência, de resgate, todas elas, e aqui não é diferente, a gente tem várias faces que eu particularmente vejo, sabe? A primeira delas é a face daquela angústia de você querer resolver as coisas logo, de você ver aquilo batendo na tua frente e você falar por onde que a gente começa. Uhum. Ao mesmo tempo, eu vejo que isso remete também a gente ter calma e tranquilidade de nunca perder o centro de equilíbrio, sabe? Isso é uma coisa que sempre, em qualquer situação, a gente precisa sempre pensar, não perder o seu ponto de equilíbrio, o seu centro de equilíbrio, porque isso pode colocar tudo a perder e quem perde são sempre eles, né? Mas assim, eu queria destacar uma coisa que para mim é muito importante, que é o coletivo. Eu estou aqui, vocês estão me vendo com ele, mas eu estou rodeada de pessoas incríveis que estão aqui. Ontem a gente estava rodeada de pessoas incríveis que estavam aqui se doando para eles. E isso, para mim, é o que mais ensina a gente nesses casos, sabe? De que você pode contar com pessoas, que essas pessoas, que os animais podem contar com essas pessoas, que é o que está acontecendo nesse momento. Então, eu queria destacar muito isso. Apesar da situação ser difícil, apesar de ser uma emergência e apesar de não ser apenas aqui, disso está acontecendo no mundo todo, a gente ainda tem muita gente boa no mundo que está lutando por ele, sabe? Sem dúvida. Isso que você fala sobre o coletivo me remete também à responsabilidade individual, sabe? Que cada um se pergunte realmente se está colaborando para uma cura ou se está favorecendo um desequilíbrio. E isso de todas as formas possíveis. Isso não é simplesmente no contexto da gente ser vegano. Porque o veganismo, ele precisa ser entendido como algo, sim, que vai salvar o planeta, sim, que vai salvar mestres animais. Mas eu ainda vejo que tem um lugar do ser humano que precisa ser salvo por cada um de nós, que é esse lugar de servidor, para a gente realmente colaborar com o mundo, em vez de ser um empecilho para que esse mundo melhore. E aí, outra vez, o coletivo, ele se forma, um coletivo forte, ele se forma a partir da responsabilidade, na minha opinião, quero te ouvir, Lari, da responsabilidade individual de cada um de escolher o que é alto e elevado, em vez de simplesmente se perder, muitas vezes, em delírios egóicos de eu não posso fazer nada, não dá, ou eu faria de outro jeito. Então, enfim, a gente precisa sempre trazer essa consciência, porque, de novo, o veganismo eu vejo como uma coisa para fora, e sim, ajuda, e ele desperta amor na gente. Só que despertar amor por alguns não pode justificar a gente a sentir ódio por outros, seja pelo ser humano ou seja por quem for. Eu aprendi muito, aprendo muito isso com você. Sempre que alguém fala, mas a minha atitude não é suficiente. Imagina 7 bilhões de pessoas falando que a sua própria atitude... Tá me vendo? Voltou, agora voltou. Voltei. Sabe aquela coisa, sabe? Uma pessoa que joga o seu copinho de plástico na praia e uma pessoa que usa um canudo de plástico. Ixi, deixa eu ver como é que tá aqui. Me avisem se tá ok. Agora voltou. Agora voltou. Eu só escutei canudo. Foi a única coisa que eu escutei. Voltei de verdade? Imagina 7 bilhões de pessoas dizendo que o meu canudo não faz diferença. Então imagina 7 bilhões de pessoas dizendo o meu hábito alimentar não faz diferença nenhuma. E se a gente tivesse mais consciência por parte das pessoas, esse caso com certeza não estava acontecendo aqui e tantos outros que a gente não vê. Que o maior problema é aquele que a gente não vê, que são bilhões o tempo todo acontecendo. Sim. Acho que travei de novo. Não? Não, deu para escutar, deu para concluir, sim. Ou seja, se a gente consegue evitar, eu acredito que essa linha de raciocínio que você estava usando, né, Lari, para evitar situações assim, através da consciência individual de cada um, que é algo bastante importante também para a gente sempre recordar. Até, Lari, eu queria colocar aqui os meus sentimentos por todas as pessoas, mestres animais, seres em agonia, especialmente em Petrópolis agora. E eu também, dentro dessa condição de prevenção, eu queria que a gente também percebesse o que já está acontecendo em termos do que é essa mãe terra.
pedindo para a gente mudar, implorando para a gente mudar, porque as consequências já começaram a acontecer. Isso significa o quê? Que cada vez a gente vai ver mais desastres se a gente não mudar. A gente tem tido avisos o tempo todo, né? Lari, isso quem tem é esse acontecido. rapaz que está aí ao lado do lado? Esse aqui é Mestre Leônidas. Exato. Recém-batizado. Ah, meu amor, você quer falar oi? Você quer falar oi pro pessoal? Ele tá aqui distraído com o seu capim da manhã. Ele... Tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Ele é um dos mestres animais aqui que estão aqui no nosso hospital de campanha, que estão sob observação da doutora Catarina, que está por aqui. Daqui a pouco ela vem falar um oizinho pra gente aqui. Sim. Ah, ela tá aqui atrás de mim. Ela vai me falar um oizinho. Escondida. Oi, Catarina. Maravilhosa. E ele está sob observação, ele está num estado de caquexia, mas ele está melhorando muito, assim como vários deles aqui estão nesse estado deplorável, né, que foram abandonados, enfim, sem comida, sem água. Hoje ele levantou sozinho agora de pouco, e agora ele deitou aqui na caminha dele, está comendo um capim. Ele fez questão de participar dessa live e te conhecer pelo vídeo, Paty. Eu tenho muita vontade de me desdobrar para ir, mas obviamente, ou seja, como acredito que todas as pessoas saibam, mas o Vitor está aí desde que foi para fazer a avaliação e as coisas se desdobraram de uma forma que aqui estamos, ou seja, como operação em Camanducaí e outra em Cunha. E aí algumas coisas e graças a esse coletivo que está amparando, como a Lari colocou, amparando aqui e amparando em Cunha, e amparando também, ou seja, para que esses seres um dia deixem de ser mestres bezerros de Cunha, porque esse nome vai ficar para trás. É a mesma, quando a gente faz um resgate, o nome antigo sempre fica para trás. Então a gente vai começar a apresentar esses novos nomes à medida que a Lari, à medida que o Vitor, à medida que pessoas que estão aí, a Má também está aí desde quarta-feira, a Maísa, à medida que todas essas pessoas vão colocando para nós essa personalidade deles. E aí vocês têm como colaborar para essa vida deles pelo Ashram, que depois eu vou pedir... A Má está aqui. Se alguém puder colocar o link do Ashram aqui embaixo, daí eu deixo fixado. Enfim, Lari, tem algumas perguntas do que você falou que eu só queria para as pessoas entenderem um pouco. Ou seja, quando a gente fala de 300, numa primeira contagem a gente tinha um número de 302. Eu entendo que a contagem oficial agora esteja em 332, é isso. Isso mesmo. Então, ou seja, essa é não são 302 e não são também só meninos. A gente tem algumas meninas junto. Sim. Aí outra que eu queria que você comentasse, Lari, quando você fala vários no hospital de campanha, porque vários, quando a gente não está muito conectado com esse número, vários podem ser tipo vários, 3. Ou seja, então, vamos ter uma ideia, ou seja, quantos que estão aí no hospital de campanha? A gente tem aqui partes diferentes, né? Tem os piquetes ali fora. Nesse lugarzinho que eu tô agora, a gente tem 3. Duas meninas, Afrodite, tem uma que precisa de atendimento hoje também, devido a esse estado caquético, que a maioria deles estão aqui. Afrodite está aqui atrás de mim, mestre Leônidas está aqui comigo. Mas aqui na minha frente tem um galpão onde estão, acho que mais ou menos aqui tem 100 que estão separados, também estão bem debilitados. A gente tem, num piquete para lá, 50 separados também, entre eles 30 estão com papilomatose, acho que é esse o nome, e 20 mais ou menos com problema ocular. E daí tem em outro lugar que estão alguns mais assim, tem uns 20 que estão mais estáveis. Então, para vocês terem uma ideia desses 332, 20 estão mais estáveis. Não significa que eles estão excelentes, eles estão mais estáveis. Então, tem essa separação. A gente vai começar a separação também dos mais novinhos e dos jovenzinhos e adultos que tem aqui também. O trato, para ter uma ideia para o pessoal, ele é dado 2 vezes por dia, sendo que também é dividido nessas 2 vezes em porções, para dar a oportunidade dos mais novinhos e dos mais fraquinhos também conseguirem se alimentar. Então, todo esse cuidado, toda essa estratégia, né, está sendo feita aqui a comando da doutora Catarina e dos voluntários, o doutor Maurício quando está aqui também, o Vitor, todo mundo fazendo o melhor possível para garantir
que isso aconteça, todos eles se alimentem, todos eles estejam aqui por perto da gente para receber cuidados necessários. Tem muito animal, infelizmente, que está com o score corporal bem baixo, então tem 0, né? Acho que é de 0, 1 a 5, de 1 a 5, então tem vários com 1. E todos esses animais estão recebendo muita atenção aqui da doutora Catarina, de todo mundo aqui. Sim. E ontem a gente estava, acho que em 15 voluntários aqui, hoje a gente está também com bastante gente aqui, então várias frentes, sabe? Tanto de parte de limpeza, quanto de parte de alimentação, de cuidado com esses animais. E logo vocês vão ver aí muitos vídeos mostrando exatamente essas particularidades deles que você comentou, sabe? Esse daqui, por exemplo, Mestre Leônidas, ele tem uma personalidade mais engraçadinha, sabe? Apesar dele estar debilitado, você desvia o olhar, ele está dentro de um saco de capim, comendo o capim de alguém, sabe? Ele vai lá e ele pega o silo e ele olha, ele pede pra gente, tipo, abre a porta que eu quero entrar ali, eu quero comer, sabe? Se você deixar, ele fica aqui o dia inteiro mascando esse capim aqui. Então ele tem uma personalidade muito engraçada. Tem outros que têm uma personalidade mais reservada. E uma coisa muito interessante de observar, Paty, e eu acredito que vocês vejam isso no santuário, você e o Vitor, é que no momento do resgate, aquele animal, ele tem uma personalidade, uma característica ali, talvez com muito medo, muito arredio, muito desconfiado do ser humano. E aqui não foi diferente no começo. Mas hoje, você vê que eles chegam perto. Tem um vídeo até que você publicou do Vitor ganhando beijo. Então, isso está acontecendo cada vez mais. Eles estão confiando no ser humano de novo, sabe? E você vê eles se lambendo e eles, às vezes, pulando, sabe? Isso, coisa que você não via antes. Que bonito, que bonito. Larissa, eu queria só que você comentasse isso, a questão, especialmente de quantos são, porque quando tudo isso aconteceu, houve uma mudança de planos a respeito do transporte, uma decisão judicial também, ou seja, colocando o santuário como fiel depositário, e uma das características todas foi a questão da viagem, ou seja, dos veterinários, especialmente o Dr. Maurício, que é responsável técnico, médico daqui do santuário, ou seja, responsável pelo santuário, e também agora responsável técnico dessa operação, comentando que não existia não existia forma esses seres viajarem. E tem muita expectativa, como você falou no começo, para a gente ter calma e tranquilidade, tem muita expectativa que, bom, então quando eles vêm? E a gente precisa entender que esse processo de recuperação, para a gente ter uma ideia, o tempo que o Dr. Maurício pediu, isso dentro do processo jurídico inteiro, foi 6 meses. Esse foi o tempo pedido para recuperação. E a gente precisa entender isso, porque o que acontece? Se a gente põe eles no caminhão dessa forma, a Lari acabou de falar, ele conseguiu levantar sozinho. Imagina no caminhão, tudo tremendo, e ele cai. E ele já está com dificuldade de levantar sozinho na terra, está com dificuldade de levantar sozinho. Agora imagina dentro de um caminhão e outros que podem pisoteá-lo. E isso acontecendo numa vasta maioria. Então, a gente precisa ter calma, precisa ter tranquilidade, precisa entender que esses seres necessitam se recuperar agora. Esse é o primeiro passo. E dentro desse primeiro passo, hoje eles estão... Lari, aí, aonde vocês estão exatamente? Você pode comentar isso com as pessoas também, para elas terem uma clareza maior? Onde você diz o quê? Na cidade? Fisicamente, isso mesmo. A gente está numa área urbana da cidade aqui. Esse é um espaço da prefeitura, então aqui atrás tem um campo de futebol. Esse galpão, acredito que era usado para feiras, agro mesmo, então tem um preparo aqui já para esses animais. E a gente está do lado aqui de casas, enfim, a gente está bem na cidade de Cunha mesmo. Exato. Então, outro aspecto que a gente tem conversado é que pode ser que a gente faça uma pequena transferência dele dentro da própria cidade. Ou seja, isso vai ser alguma coisa como 5 quilômetros, alguma coisa dessa forma. E a gente ainda vai ver como exatamente vai ser feito isso. E, obviamente, quando a gente fala de transporte, o responsável técnico, que é o Dr. Maurício, é quem determina isso. Isso nunca é algo determinado por nós ativistas. Ou seja, a gente fala, vamos agora então para outro lugar. Não, quem determina isso é o responsável técnico, porque o responsável técnico que vê junto com a equipe dele, como por exemplo a doutora Catarina, que está aí, é parte da equipe do Dr. Maurício, se existe a possibilidade de fazer isso sem risco. Então, eu só quero apresentar aqui as fases e etapas de tudo isso e de como a gente precisa de todo o apoio de um coletivo, como a Lari também chamou no começo, para que a gente possa prover por esses seres.
Hoje, a gente tem essa ração, ou seja, tem todo esse silo, tem toda essa alimentação acontecendo essas vezes por dia, mas também tem remédio, tem soro, tem uma equipe, tem 6 pessoas que foram contratadas, além dos voluntários que estão aí, fazendo sempre, ou seja, um calendário que não é fixo, porque o voluntário ele tem outras responsabilidades, ele não pode estar aí 7 dias por semana. Então, o Vitor está fixo, o doutor Maurício, a doutora Catarina, e pessoas da equipe como a Lari estão aí também se revezando. Mas fora isso, a gente tem 6 outras pessoas fixas também para cobrir os 7 dias da semana. E tudo isso demanda um valor absurdo. Esses valores a gente vai apresentar para vocês amanhã às 8 horas da noite, segunda-feira às 8 horas da noite, que o Vitor está fechando direitinho para poder colocar, para a gente ter uma noção de quanto a gente precisa para manter essa operação, que outra vez não é uma operação, semana que vem vai estar todo mundo dentro do santuário e está tudo certo. Não é assim. A gente vai precisar de tempo para recuperar, a gente vai precisar de mais remédio, a gente vai precisar de mais pessoal. Então, tudo isso, e daí vem a pergunta do voluntariado, né, Lari? Que você também é excelente nisso, porque além de trabalhar na SVB, você é voluntária de... Aonde tem alguém sofrendo, a Lari é voluntária para aliviar sofrimento. Eu não sei como ela dá conta. Aí eu queria que você falasse um pouco do que é a experiência do voluntariado, porque algumas pessoas às vezes pensam que, por exemplo, o voluntariado é só a gente estar fisicamente no lugar. Mas, por exemplo, eu vejo que quem está fazendo avaliações do Abilion é voluntário também. Você pode falar um pouco da tua experiência voluntária, Lari? E o que é esse voluntário num lugar maior do que simplesmente estar do lado de um mestre ali que está em necessidade especial? Eu sempre imagino que as pessoas, muita gente pode achar, eu não consigo ser um voluntário de vir aqui e carregar um saco de 30, 40 quilos de silo e abrir e colocar ali para eles e limpar aqui, igual a Michelle está aqui passando comigo. Né? Tem muita gente que não se identifica, que não faria isso e está tudo bem. É um trabalho aqui braçal, que está todo mundo fazendo hoje, mas existem outras frentes que todo mundo pode ajudar de alguma maneira, sabe? Às vezes a pessoa pergunta, tem que ser vegano, tem que ser ativista. Depende do que você considera pela palavra ativista. Você ser ativista é você estar sendo ativo nessa causa, está divulgando aquilo de alguma maneira, auxiliando a causa de alguma maneira. Então, por exemplo, você disse do Abilion. Inclusive, para quem não conhece, tem um destaque aqui no santuário, né, na página do santuário, falando exatamente o que é o Abilion, que é um aplicativo de uma instituição de Singapura chamada Abilion. E nesse aplicativo, é como se fosse um Instagram que você... Eu estou aqui falando rapidinho dele, tá, Paty? Desculpa, não sei se claro, ela vai falar dele. Agradeço. Você faz avaliações de produtos veganos ou de refeições veganas. É como se fosse um Instagram, você tira uma foto, põe uma legenda, eu gostei e tal, é ótimo, o preço é bom, achei fácil. E cada avaliação dessa que você faz, você recebe do aplicativo $1. Você ganha $1 para destinar para, acho que tem mais de 60 santuários e ONGs ali de todo mundo. O Santuário Vale da Rainha é o único do Brasil que está ali presente. A gente está desde agosto presente ali. Então é uma forma que você consegue contribuir com a causa toda sem tirar nada do teu bolso, simplesmente tirando uma foto que provavelmente você tem alguma coisa vegana ali na sua despensa e avaliando aquele produto, ou que você foi num restaurante que não necessariamente seja vegano, mas que você pediu um prato vegano e avaliou também. Então o Abilion, eu gosto muito de citar ele porque é um exemplo que a pessoa, ela só demanda um pouquinho do tempo dela, fora o tempo dela, ela vai ter algum produto ali, ela vai fazer a avaliação. E tem, claro, tem outras frentes, por exemplo, o Ashram também é uma maneira de você ajudar a causa. É uma comunidade do Santuário Vale da Rainha, ali você tem os mestres animais, você pode se identificar com um ou mais deles e se tornar um aprendiz, e você tem acesso a vários conteúdos, e tem palestra, e tem curso da Alê, e tem e-book, e tem descontos e benefícios em vários parceiros, tem muita coisa mesmo. Acho que, você já colocou aqui, svr.org.br/ashram, tudo isso de novo tem ali no perfil, tem no link da bio, tem nos destaques. E outra maneira, por exemplo, aliás, duas eu vou falar aqui, né? Outra maneira que você tem de ajudar é compartilhando posts, engajando em posts da causa. E aqui eu não estou nem falando só do santuário, mas na causa no geral. Quando você engaja em posts no Instagram que tem relação com a causa animal ou com o veganismo, você faz o algoritmo do Instagram entender que aquilo é relevante. E ele impulsiona e mostra para mais pessoas. E, não menos importante, talvez mais, é você deixar de consumir produtos de origem animal, para que coisas assim deixem de acontecer. Perfeito, Lari. Agradeço muito por isso, porque, outra vez, às vezes o voluntariado ele está muito ligado
em um lugar só presencial e que a pessoa precisa estar ali com a mão na massa, sabe? Realmente participando fisicamente de uma atividade relacionada estritamente com o mestre animal que está caído. E existem muitas formas da gente ajudar, e como a Lari comentou, a mais importante, como ela falou, talvez a mais importante que a gente vê aqui, que a gente enfatiza muito, é realmente a gente prevenir situações como essa. Porque, na verdade de tudo, ou seja, se a gente está hoje com 300 aí, se a gente já soube de Uberaba, se a gente está acompanhando o que está acontecendo em Petrópolis, se a gente, ou seja, os acidentes por causa de toda a questão ambiental, eles vão continuar acontecendo. Agora, a pergunta que a gente precisa realmente fazer para nós é se a gente vai ficar indo no lugar do desastre e aí a gente vai se sentir, nós estamos fazendo alguma coisa, e de fato, sim, para aquelas vidas que estão ali, cada um que já sofreu um acidente sabe disso. Eu já tive um acidente de carro e quem me socorreu, eu agradeço até hoje. E, ou seja, é óbvio que para a vítima importa demais, mas importa muito mais que a gente consiga evitar novas vítimas. Eu, como vítima de um acidente de carro, eu gostaria de conseguir prevenir que outras pessoas tivessem passado ou passem pelo que eu passei. Então, isso que eu vejo importante a gente enfatizar, porque no final das contas, o que a gente quer aqui é não ter que lidar com essa situação. Sim. Não ter que lidar, porque é um desgaste. A gente enfatizou aqui em como ajudar mesmo financeiramente, como apoiar essa missão, porque os gastos são estratosféricos. Só que vocês já pararam para pensar, ou seja, vocês que estão distantes, qual é o desgaste emocional e psicológico? Como que você se sente, Lari, ou seja, vendo a mestra prodígio que não conseguia levantar, e depois ela consegue levantar, e depois não consegue deitar, e depois daí não come, daí quando come não está fazendo cocô ainda. E tudo isso, ou seja, a 1000 por hora dentro da gente. Você pode falar um pouco dessa questão do emocional e do psicológico, inclusive para a gente buscar um pouco de equilíbrio para ser mais efetivo na hora de ajudar o outro, Lari? É bem cansativo, Paty. Eu acho que cada um aqui reage de uma maneira, mas no geral é muito difícil e às vezes a gente sente uma sensação de impotência, né? De você não conseguir fazer o suficiente, principalmente porque são muitos. Como você falou no começo, envolve tanta coisa. Vem aqui falar um oi. Vem aqui falar um oi. Só um minutinho. Você não quer dar o seu depoimento sobre isso? Vem cá. Peraí. Trouxe o Vitor aqui. Ah, que maravilha. Que maravilha. Eu vi que pelo gemido sentando, ele está fazendo um pouco de força físico. O depoimento dele aqui está em forma de onomatopeia. Foi o primeiro depoimento dele, ele já começou. Como é que tá suas costas? Ela estava perguntando do emocional, como é que fica o emocional numa situação dessa? A gente aqui nós estamos lidando aqui com muitas vidas, né? Muitas vidas que estão passando assim por muitas dificuldades. Então o emocional da equipe, o emocional dos líderes, né? Isso a gente tem que estar muito bem preparado, tem que estar muito bem firmado e chorar escondido, para que ninguém deixa. É mais ou menos por aí. Que bom, amor, que bom colocar isso. Eu noto que essa questão do emocional é muito importante, porque se a gente não cuida dela, e cada um vai fazer de um jeito, como por exemplo o Vitor está comentando, não, eu vou e choro escondido. Eu, por exemplo, eu vou e pratico yoga. Tem gente que eu tenho certeza que vai gritar no topo da montanha, vai dançar, vai cantar. Mas é importante, para lidar com essas situações, procurar um mínimo de equilíbrio emocional e psicológico. Porque quando a gente está numa situação de desastre e de resgate, a gente está com a iminência da morte. A gente é provocado em lugares de raiva pelo ser humano. E a gente precisa entender que a única coisa que termina com todos esses acidentes não é a vingança, mas sim a regeneração do agressor. E a regeneração do agressor ela é feita através de amor, de educação. Então, não funciona muito bem a gente falar de amor com ódio. E quando a gente perde o equilíbrio emocional, quando a gente se desequilibra, quem nunca viu uma pessoa gritando e a gente, mesmo uma pessoa que a gente gosta muito, e a gente respira fundo e fala, tudo bem, cada um tem direito a 5 minutos de loucura, depois a gente conversa. Porque naquele momento não dá para conversar. Agora, imagina se aquela pessoa, naquela situação, tentasse ajudar alguém. É óbvio que ela não vai conseguir. Então, eu peço para que a gente que está na liderança, e cada um de nós, como o Vitor colocou essa palavra líder, cada um de nós lidera a própria vida. Então, não precisa ser a liderança ali em algo que está acontecendo de desastre. Lidera a tua vida com centramento emocional e psicológico. Porque se você
não fizer isso, se cada um de nós não fizermos isso, o que vai acontecer é que em volta da gente a gente cria um caos absurdo, projetando nosso desequilíbrio emocional no que está à nossa volta. Amor, uma outra pergunta para você que está aí, ou seja, fala dos voluntários, porque eu sei que a família inteira, eu estou aqui hoje, eu estou sentindo falta de um monte de gente, porque final de semana daqui tá todo mundo deslocado para ir, todo mundo não, mas uma boa parte está aí. Como que está sendo a experiência aí, amor, com eles? Que eu sei que aqui é sempre muito lindo, né? A gente realmente forma, eu sinto que é uma família. Como que você está sentindo esse apoio aí? Aqui essa galera que chegou, a gente recarrega as baterias, né? A gente vê esse povo chegando com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado. Eu pareço aquele vovô que está na cadeirinha de balanço, sabe? Todo mundo concordou aqui. Todo mundo tá rindo aqui. Aí uma vem e me traz água, outra vem e me traz comida, outra vem e me faz massagem, outra vem... Então é o vovô aqui Eu trouxe paçoca pro vovô. Essa aqui só paçoca. Nunca vi tanta paçoca na minha vida. Mas é incrível e isso traz muita leveza, traz muito amor, traz muito... Sim, completamente. É incrível que você está aqui, a gente está no hospital, daí a pouco ele está ajudando, um deles está, ou eles estão ajudando a levantar o mestre, e daí a pouco você olha assim, ele está fazendo carinho, ele está fazendo massagem na perninha do mestre. Então é uma coisa que a gente... Tá sem som? Que a gente vê, que a gente também está passando essa... Cortou tudo? Cortou? Cortou um pouco. Eu acho que, pelo que eu entendi da retórica do Vitor, de ter a experiência aqui no Santuário, que ele estava dizendo, as pessoas que estão juntas, de repente, estão fazendo alguma coisa que é muito prática, como dar comida, e essas pessoas, não os voluntários em si, mas as pessoas que estão contratadas, de repente serem flagradas fazendo carinho. Eu acho que era isso que o Vitor estava comentando, né? Porque a gente tem isso aqui também. Aqui cortou um pouco, mas como a gente conversa às vezes a respeito disso aqui, eu entendi que era isso. E aí, isso é perdeu. Então, isso eu vejo como uma forma de ativismo também, que a gente, de alguma forma, está mostrando para eles que eles, quando eles forem trabalhar nos recintos onde eles trabalham, eles não precisam lidar com eles da forma com que eles aprenderam, com os avós, com os pais. Então, aqui ninguém grita, ninguém toca os bichos com pau, e eles estão vendo, estão sentindo que isso funciona. Então, eu acho que isso também é um trabalho muito importante. E são os voluntários, as voluntárias que estão aqui, que estão mostrando isso para eles, né? Então, eu acho isso muito, muito bacana, essa leveza que essa galera traz para a gente aqui. Que maravilha, amor. Eu vou trabalhar, tá bom? Estamos aqui. Tá liberado. Um beijo. Vai sentar na sua cadeira de balanço ali, alguém vai... Alguém um copo d'água pro vovô aqui. Lari, nesse As costas fez até creque aqui a hora que ele levantou. Nesse tópico do voluntariado, a gente sempre recebe muita gente também pedindo para estar presencialmente. E eu só quero dar um recado para isso agora, que num primeiro momento, a gente está fechando o voluntariado com pessoas que já foram treinadas aqui no santuário, para depois abrir para o grande público. Porque a gente primeiro precisa, dentro dessa situação de desastre, estipular o que é rotina. Porque imagina, chegam 10 pessoas novas que nunca tiveram acesso a alimentar mestres animais, por exemplo, e eles podem estar muito fracos, mas eles fracos são muito mais fortes que a gente. Sim. Muito mais. Então, a gente primeiro precisa estabelecer a rotina do lugar, como que tudo isso é feito em segurança,
para depois, então, abrir para o grande público. Então, quem quiser estar, de fato, presencialmente, a gente vai abrir depois, e nesse momento as pessoas que estão, esse grupo de voluntário, é o grupo de voluntário que já frequenta o santuário, que já tem a lida com mestres animais de grande porte, para que outra vez esteja todo mundo em segurança. Então, queria dar esse recado aqui, porque é comum que as pessoas perguntem a respeito desse voluntariado também, ou seja, E lembrando que a gente vai ter tempo para isso há alguns anos, né, Paty? 20, talvez 25, 30 anos. Exato, exato. Essa missão, muito bem lembrada, essa missão não é algo que a gente... Bom, então mês que vem a gente está liberado, no próximo semestre acabou tudo, ou seja, esquece, ou seja, não, é algo que realmente é um compromisso de uma vida inteira. Exato. E que sabe até mais vidas para quem acredita. Lari, queria que você comentasse mais do teu coração, porque eu sinto que quando a gente está de novo num ambiente desse, aspectos de quem está de fora, eu que estou aqui acompanhando, talvez não me cheguem. E queria que você compartilhasse mais das suas impressões daí, de outras falas que talvez você tenha guardado no teu coração. Sim, eu queria só reiterar isso que o Vitor falou, da gente manter o equilíbrio, Paty, porque muitas vezes nessas situações elas exigem o nosso extremo mesmo, elas causam o nosso extremo, né? Elas mostram a nossa sombra. E é compreensível que isso venha à tona. Mas eu vejo assim, claro que está todo mundo cansado, claro que o Vitor comentou isso de vou e choro sozinho, porque a gente é uma corrente aqui, são vários elos, sabe? Se um quebra, todo mundo vai junto. Então, é manter o seu equilíbrio e sempre lembrar, por que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa da Patrícia, por causa do Vitor, eu estou aqui por causa dele, por causa deles que estão aqui. Eu acredito que na causa como um todo, se a gente sempre se perguntar por que eu estou fazendo isso, a gente vai ou achar o nosso centro de equilíbrio ou procurar outra coisa para fazer, sabe? Porque talvez não esteja pelo motivo certo. Então, aqui, hoje, são mais de 300 animais precisando que as pessoas mantenham sua calma, mantenham o seu equilíbrio. Fora daqui, são bilhões de animais precisando que as pessoas mantenham a sua calma, mantenham o seu centro de equilíbrio e parem de consumir produtos de origem animal. Então, isso que o Vitor puxou, eu queria lembrar também, sabe? É difícil manter o equilíbrio? É super difícil. Em todos esses casos extremos, em desastres, em tudo que está acontecendo, é super difícil manter o equilíbrio. Mas essa é a hora que a gente precisa contar até 10, às vezes até 1000, e lembrar, se eu não mantiver o meu equilíbrio, não é a Patrícia, não é a Larissa, não é o Vitor, não é ninguém que está aqui, humano, que vai sofrer consequências. Porque a gente se reinventa, você vai, faz a sua prática de yoga, medita, mas eles dependem que a gente tenha esse discernimento, essa calma e haja sempre nesse equilíbrio de razão e emocional. Exato, exato. Isso eu vejo fundamental, agradeço por trazer essa fala, sabe, Lari, porque às vezes eu noto que nesse desequilíbrio, nesse surto que pode acontecer, a gente totalmente esquece que a nossa vida vai continuar. Agora, deles, a gente alterou para sempre. A gente perdeu a chance de ter mudado para algo positivo. Então, é muito importante colocar tudo isso. Teve uma pessoa que perguntou aqui, e a Vi falou que a gente não tinha comentado ainda, sobre o abandono ter sido só dos bebês e onde estão as mães, os pais. Eu preciso comentar a respeito disso, que cada cena de resgate tem uma característica, cada pecuária tem uma característica. Por exemplo, se a gente vai numa pecuária de leite, a gente vai encontrar mestras vacas. A gente não vai encontrar os filhos delas, porque esses filhos já vão ter sido ou abatidos ou encaminhados como carne de vitela, ou eles vão estar em uma vala, numa fazenda, eles não vão estar no cenário. Quando a gente fala da engorda, ou seja, da carne de corte, ou seja, desse mestre bovino que é criado simplesmente para esse aspecto, então a gente está falando muitas vezes de pessoas que comercializam os bebês para que eles cresçam, e então eles crescendo, eles chegam nesse ponto de abate e são vendidos. Cada pecuária tem uma característica, mas é importante a gente perceber que a característica comum é sempre a exploração e o abate. Então, não importa se a gente está falando aqui de um caso extremo, como o que a Lari está retratando de tantas maneiras diferentes, ou seja, que chegou num ponto que esses daí não tinham água, não tinham comida, e óbvio que isso salta. Agora, o que eu quero sempre comentar é, então tá bom, então se eles tivessem tido comida e água, tudo bem matar? Uhum. Ou seja, a partir da hora que a gente não vê o sangue, o sofrimento e a agonia, então tudo bem? A gente está achando que eles estão desencarnando, cantando mantra no abatedouro? A gente está achando que quando eles estão se separando da mãe, eles estão em meditação profunda, desdobrados no astral, aceitando aquela situação?
Gente, eu peço aqui, dentro desse tópico de equilíbrio emocional, e a gente vai falar um pouco mais desse tópico também, desse assunto, hoje à noite com o pessoal de Ciências Contemplativas, que é do Lama Lawang, sobre empatia, compaixão, e vai puxar para esse lugar realmente da gente ter equilíbrio para lidar com tudo isso. E para mim, Lari, não sei tua opinião, mas um dos aspectos do equilíbrio é discernimento. É a gente saber discernir. É a gente saber entender exatamente o que está à nossa frente. E quando falha o discernimento, falha a nossa ação. Porque se eu não estou vendo com clareza, é óbvio que a minha ação também não vai ser condizente a algo claro, e sim a minha própria confusão. Então, quando a gente fala do tópico inteiro, não tem como a gente falar assim, nossa, que coisa terrível que acontece em Cunha. Ainda bem que da onde eu compro leite está tudo bem. Ainda bem que da onde... Não está tudo bem. Não está. E esse é o discernimento que eu peço para a gente ter aqui. O simples fato da gente não encontrar o sofrimento na nossa frente de forma direta, da forma com que está sendo colocada em Cunha, não significa que esse mesmo sofrimento, de outras formas, não esteja no leite, no iogurte, no queijo, na carne, de outros lugares e pecuárias e fazendas. Então, quero deixar isso claro aqui, porque tem que ter discernimento. E o discernimento é para perceber que esse não é um caso isolado. A diferença desse caso é que se pode resgatar. E os outros estão indo para o abatedouro. E a diferença desse caso para os demais é que ele pode nos conscientizar, porque muitas vezes o leite no mercado, na prateleira, ele não conscientiza a gente. Muito pelo contrário, ele só faz a gente cair mais na ilusão. Lari, te passo a voz. Isso que você falou de maus tratos, é muito comum, até com animais de pequeno porte, as pessoas relacionam maus tratos quando elas veem sangue. Se elas não veem sangue, para elas não é maus tratos, para muita gente pensa-se assim. E, na verdade, o que a gente vê na indústria pecuária, né, enfim, corte, leite, ovo, muitas vezes a pessoa também não entende qual é o problema do ovo, né, os pintinhos machos sendo triturados. Às vezes a pessoa se defende com a questão, mas o abate eu ouvi dizer que é humanitário. E o que é um abate humanitário, né? Para quem não sabe, dentro das normas, você abater um animal é você desensibilizar primeiro com uma pistola pneumática, um tiro de pistola pneumática, ou com choque, no caso de um mestre porco, e depois sim, daí você usa a faca. Então, espera um pouquinho, o que é humanitário para alguém que não quer morrer, né? Então, quando a gente troca isso por pessoa ou pelo seu cachorrinho que você tem em casa, você ainda considera ok você matar aquilo porque eu quero comer um pedaço de carne durante 1 minuto? Então não faz sentido quando a gente pensa nesses animais e você entende as características particulares que eles têm, e o quanto eles gostam de carinho, e quanto eles têm a personalidade deles, assim como nós humanos temos. Eu queria puxar, Paty, que você falou de não ser um caso isolado. Dia 24 agora, a gente vai pela SBB lançar um curta-metragem chamado Órfãos do Leite, orfãosdoleite.com.br. E ali a gente fala justamente de não ser um caso isolado e de ter essa identificação de mães e de filhos, e de irmãos e, enfim, amigos, né? Porque principalmente aqui a gente vê que alguns se identificam mais com os outros e eles formam esse laço entre eles também. E ali a gente aborda mais focado na questão das búfalas e do queijo, da mussarela de búfala, mas que todo queijo é proveniente de dor, todo leite é proveniente de que houve uma mãe e houve um filho, e esse filho foi separado daquela mãe. E tudo isso a gente precisa sempre lembrar de que a gente faz parte, sabe? A gente tem a nossa responsabilidade, mesmo que não seja eu que matei aquele mestre animal. Então, fica a lembrança para todo mundo refletir um pouquinho sobre isso, sabe? Sim. E, Lari, do Órfãos do Leite, a pessoa acessa o site, eu fixei agora, orfãosdoleite.com.br. Isso. E ali ela vai receber o link, no dia 24, é isso? Isso, no dia 24 a gente vai fazer uma transmissão ao vivo, às 19h30, talvez, 20 horas, acho que às 20 horas, não sei, precisava do Ricardo aqui nos comentários me ajudar, acho que é esse horário. E quem estiver em Curitiba, se quiser me mandar uma mensagem, eu tenho um convite para pré-estreia em Curitiba, a gente vai fazer em um lugar no dia 23, me manda uma mensagem, quem estiver por lá. E, Paty, fora isso, eu acho que todos esses casos
Eu me lembro muito das porcas do Rodoanel, sabe? Eu me lembro do Instituto Royal, eu me lembro de vários casos que a gente passou aqui no Brasil, fora do Brasil. Teve aquele caso no Pará, do naufrágio de um barco, Sim. e eram mais de 5.000. Tudo isso eu acho que acaba conscientizando muita gente, muita gente. A gente tem, pela SVB, eu digo que a gente tem um feedback muito próximo das pessoas que mudaram seus hábitos por conta desses desastres. Ideal seria que eles não existissem, e é para isso que a gente faz todas essas conscientizações, todas essas lives que você faz aqui no santuário, seja do ashram ou não. Mas tudo isso para que não precise acontecer esse tipo de caso, que daí ganha a mídia grande, daí alcança mais pessoas e realmente converte muita gente em veganos ou em vegetarianos. Então, essa é uma face desses desastres que acontece, mas que é algo que a gente poderia, sabe, fazer um trabalho de formiguinha para conscientizar mais pessoas para que não precisasse acontecer isso que está acontecendo aqui hoje. Exato, exatamente. E agora, Lari, também pensando sobre o que está acontecendo hoje, ou seja, num próximo desastre, ou seja, aonde a gente vai colocar mais tanto mestre animal? E num próximo, chega uma hora que a gente está limitado fisicamente para o resgate. E então, o que eu quero colocar aqui é essa responsabilidade individual de quem está tocado por essa história, de ser um ativista na causa. Se você já fez a transição para o veganismo, seja um ativista na causa. Se você não fez, considera. Ah, Patrícia, mas eu ainda não consigo. Eu não quero saber o que as pessoas não conseguem. Isso para mim é muito válido também na prática de yoga, por exemplo. Quando a pessoa vê uma postura, ela fala, isso eu não consigo fazer. Mas eu fico falando, mas eu estou pedindo o que você consegue fazer. Eu não estou pedindo o que você não consegue fazer. Então, o que é possível? Reduzir é possível num primeiro momento? Reduz. Mas continua informado sobre tudo o que está acontecendo. Porque essa redução motivada pela informação vai fazer com que você, passo a passo, realize uma travessia. A gente precisa, e isso, para mim, Lari, isso tem vindo cada vez mais forte no meu coração, a gente precisa despertar um senso de urgência no ser humano. Não adianta a gente ficar olhando vítimas, seja em Cunha, seja em Petrópolis, com seres humanos também, e simplesmente sentindo dó. E hoje à noite a gente vai falar um pouco mais disso, de dó, compaixão, empatia. A gente precisa de um aspecto consciencial forte que remeta a gente a fazer algo hoje. O mundo como a gente conhecia, ele foi destruído. O mundo na harmonia das florestas e do meio ambiente, como apresentaram para nós as mestras, isso não existe mais. Nós fizemos uma interferência severa e agora estamos colhendo os frutos dessa interferência. E se tivermos uma inteligência aplicada à prática, não uma inteligência artificial robótica que pensa tudo e não faz nada, uma inteligência aplicada à prática, a gente pode conseguir fazer um desfecho diferente de uma história que já está em andamento. E essa história que está em andamento não simplesmente diz do fim do mestre animal, do fim dos nossos oceanos, do fim das nossas florestas. Ela fala sobre o fim, essa história fala do fim da vida na Terra, inclusive de como é fértil esse solo. Isso fala do fim de um projeto cósmico que é esse planeta escola. E eu gostaria que a gente pudesse deixar esse planeta em ordem para outras gerações e para outras espécies e continuar. Então, eu só quero remeter a um senso de urgência muito forte. E hoje, nesse instante em Cunha, chamar atenção para as pessoas terem calma e tranquilidade, como a Lari colocou, para a gente entender que é um passo por vez. E nesse um passo por vez a gente precisa de toda a colaboração para alimento, toda a colaboração para remédio, toda a colaboração para uma equipe que está fisicamente lá de funcionários. A gente precisa de toda essa colaboração, inclusive fora de lá para prevenir, mas é um dia por vez. E daqui para frente, como eu comentei, amanhã à noite o Vitor e eu, a gente entra falando um pouquinho mais de valores, para que vocês entendam isso e que, por amor, façam as contribuições de vocês. Se vocês optarem pelo Ashram, algumas pessoas perguntam qual é a diferença de fazer o Pix e ir para o Ashram. O Ashram você recebe benefício, como a Lari falou. Ou seja, você está doando, mas aquela doação também te remete, te oferece descontos com parceiros que vão te ajudar numa transição vegana. Ou, independente do veganismo, pessoas que podem te ajudar com esse centramento psicológico, como ciência contemplativa, que oferece, inclusive, curso de formação de kindfulness, que tem desconto para quem é do Ashram. Então, tudo isso para a gente entender, ou seja, não é a gente não quer que simplesmente doe pro santuário. A gente precisa criar um mundo novo. E esse criar um mundo novo é dar e receber o tempo inteiro. Lari, você tem alguma palavra a respeito desses que estão aí agora, basicamente desses mais de 300?
Eu quero chamar uma pessoa para falar. Claro, vamos lá. Vem aqui, cara. Melhor do que eu falando, essa veterinária maravilhosa. Ah, que ótimo, que Ah, ótimo. essa não sabe, né? Não sei. Vou dar uma palavrinha sobre os animais aqui. Que maravilha. Eu vou ganhar. Ai, peraí. Vai cair. Aqui. Isso aqui tem um pedaço. Agora sim. Tudo bem, Catarina? Oi, Paty, tudo bem? O fã-clube todo tá aí a foto. Não é? Grande fã-clube aqui. Só me deixando com mais vergonha. Catarina, conta pra gente o que que você tá vendo por aí e como que você vê, ou seja, a recuperação deles. Qual tá sendo? Conta pra gente um pouco. Fala pra nós o que tá sendo pra você aí e a leitura tua deles. Então, Paty, quando eu cheguei, né, assim, apesar de ser uma situação bem complicada, eles estarem bem debilitados, a recuperação vem sendo gradativa, né, então isso é animador. Mas eles estavam de uma maneira, assim, bem precária, bem caquéticos. Você vê que era um descaso total, né, de toda a situação, não só dos animais, mas de onde eles viviam, inclusive, né? Então, a atenção veterinária, a atenção de todos que vêm aqui, né? O carinho é diferente. Tanto que o Vitor mencionou, os funcionários também tratam eles de uma maneira diferente. Então, tudo isso tem sido positivo, né, na recuperação. Tem alguns casos que são bem críticos ainda, então não tem como ficar assim feliz, né, 100%, mas é já bem animador. Eles estão se recuperando bem, como é o caso do Leônidas, então a gente acaba ficando mais contente. Que coisa boa, Catarina. E para quem não sabe, a Catarina não tem folga, eu acho que nem dorme mais, né? Desde quando ela Nem chegou, durmo mais. todo dia eu falo, tá aqui, tá aqui. Então ela e o Vitor, eu não sei, não dorme mais, não come, não sei como que tá sendo isso. Mas eu não recebi massagem, água, nada disso, não. É que ele tá gemendo pra sentar. Só o Vitor já teve essa mordomia. Que maravilha! Mas enfim, Catarina, só quero te agradecer por estar aí e quero agradecer Imagina. essa leveza, como o Vitor trouxe, né, de todos os voluntários. Eu queria que a Lari mostrasse, porque eu acho que tem bastante gente aí em volta, não tem, Lari? Tem bastante Com gente. vocês. Queria que mostrasse, de repente, algum deles falar também. Catarina, queria saber se tem alguma outra mensagem para passar para nós. Só quero realmente te agradecer por tudo que você está fazendo aí. Imagina, Paty. Não, eu queria agradecer, né, por poder participar desse trabalho junto com vocês, porque se não fosse com vocês eu estaria aqui também, de qualquer forma. Então é muito importante isso que vocês fazem e estou bem feliz em poder contribuir com tudo, tá? Então muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo aqui gaguejei, Vitor. Por todos esses animais, tá bom? Querida, espero que seja só o começo pra gente, ou seja, porque agora tem bastante gente pra gente cuidar, então Tem espero que seja bastante. só o começo. Essa equipe veterinária só cresça. Vai sim. Obrigada, Paty. Um Graças. beijo. Vamos aqui. Ô, Paty, Oi, Lari. eu vou mostrar todo mundo. Tá bom. Eu quero ver essa fama. Tô com saudade. Ai, peraí, que o pessoal tá arrumando cabelo aqui. Todo mundo aqui agora. Vem todo mundo aqui, gente. Todo mundo mesmo, assim, mesmo. Todo mundo que tá aqui perto, tá acompanhando a live. Sim, Se encaixem aqui, por favor. Não para de chegar. Peraí. Vem aí, gente. Que delícia! Que saudade dessas carinhas. Que lindo. Ó. Tava tomando seu café ali. Ó, coisa muita boa. gente. Muita Que lindo. gente. Que lindo. Eu acho que essa é uma mensagem muito bonita para deixar no... Nossa, me escapa a palavra. Você sabe que quando tudo isso começou, né? Ou seja, você trouxe essa oportunidade de fala, né? Ou seja, do coletivo. Eu acredito que a força do santuário que a gente sente aqui, né? E todo mundo que participa mais ativamente do santuário como equipe mesmo. E é uma equipe hoje que de voluntários com responsabilidade diárias, a gente tem 40, fora outras pessoas como as que estão. Então a gente beira 80 pessoas diretamente ligadas à rotina do santuário todos os dias.
E isso é algo que me comove profundamente, sabe, Lari? Quando tudo isso começou, nossa, o que que... Aí, cada um de vocês foi se levantando e mandando mensagens e colocando como nós estamos nisso, ou seja, não é uma pessoa ou outra pessoa. Então eu quero deixar esse agradecimento a todas as pessoas que fazem parte desse círculo e que verdadeiramente estão por Mestres Animais, que essa mensagem a Lari também colocou aqui. A gente não está aqui pelo Santuário Vale da Rainha, inclusive a gente quer que o Santuário Vale da Rainha deixe de existir. A gente não está aqui por uma pessoa ou por outra pessoa, a gente está aqui pela justiça, a gente está aqui pelo amor, a gente está aqui pela compaixão, a gente está aqui pela consciência. E ter vínculos formados, edificados nesses valores, para mim, é um dos maiores presentes que a vida pôde oferecer, até mesmo em um cenário de desastre. Eu sou muito grata por isso, Lari, e grata a todos que fazem parte, outra vez, desse coletivo e dessa força de serviço. Eu acho que nunca é demais falar aqui, o que eu acho que eu falo por todo mundo que está aqui comigo agora, Paty, que sim, a gente está na causa pelos Mestres Animais, mas que a gente forma uma grande família dentro do santuário. E eu tenho em você e no Vitor amigos pessoais, pessoas que eu amo muito e que eu admiro e que eu confio muito. Então, tá aqui com eles e poder fazer parte desse serviço junto com vocês, lado a lado com vocês, para mim é uma grande honra poder estar aqui e despender um pouco da nossa energia, do nosso tempo, sabendo o que isso reverbera no coletivo para esses animais. Então, eu só posso agradecer por tudo que vocês, pela coragem que vocês têm, inclusive, de estar enfrentando essa batalha aqui e sempre pensando neles. Que a gente vê, sabe, dos 140 mestres animais que tínhamos no santuário, né? Eu queria até falar para o pessoal aqui, muitas vezes a gente não tem noção, né, da quantidade. Então, para quem tem cãozinho, quem tem gatinho em casa, multiplica e põe 300. Já dá um trabalhão, né? Agora, imagina seus 400 e tantos, como é que é isso? Então, a coragem que vocês têm, esse caso, como tantos outros resgates que eu participei e acompanhei por parte de vocês, só me fez admirar ainda mais as pessoas incríveis que vocês são. Grata, Lari. Muito grata pelas palavras e pela amizade pessoal e por esse coletivo que a gente forma. Ou seja, você já falou da corrente, e é exatamente isso. A força não está em um de nós, a força está em todos nós, e nessa união sadia. A gente também precisa entender, muitas vezes, a gente coloca, por exemplo, você colocar uma faca na mão de um médico, você pode curar uma vida, salvar uma vida. A gente colocar uma faca na mão de um assassino, a gente pode não curar uma vida. Então, até mesmo quando a gente fala em união, quando a gente fala de aspectos, organização, a gente precisa sempre ver para onde a gente está apontando. E uma das coisas mais bonitas que eu vejo nesse coletivo é que ele sempre aponta para o amor. Ele nunca aponta para qualquer tipo de ódio, de raiva, para alguma emoção torpe, para desequilíbrios. A força de vocês todos que estão ligados, ou seja, aqui ao santuário, no cotidiano, é sempre uma força que está canalizada no amor. E isso faz com que essa coragem apareça, né? Ou seja, a coragem, ela vem desse coração. Ela faz com que essa gana de mudar o mundo apareça e se sustente. Mas não está só aqui, ou seja, no Vitor e em mim como guardião, mas sim na força desse coletivo que está firmado em algo positivo, em algo que é o amor, em algo como a libertação, como a consciência. Então, eu acho que é uma boa mensagem para a gente, para mim, pelo menos aqui, para finalizar essa fala, porque eu me emociono muito falando de tudo isso, de verdade. Só gratidão. A gente não pode se dar o luxo de ficar pensando só na gente ou deixar reverberar a raiva ou ódio, eles não merecem isso, Paty. Exatamente, exatamente. Bom, que isso fique cada vez mais claro para todos os seres. E, bom, tô com saudade de vocês. Agora eu vou ficar aqui falando o mantra do calma e tranquilidade. Vai ter muito tempo até que a gente reúna todo mundo, toda Sim. a família de pessoas e mestres animais aqui no mesmo local. A não ser que você venha daqui meia hora aqui. Tá todo mundo aqui te esperando. Não. Eu vou ver se o mestre Teletransporte. está disposto a entrar no Corsa. Mas, enfim, enquanto isso, a gente vai se falando por aqui, trocando e tá sempre junto nessa conexão. Então, só gratidão. Alguém comentou aqui também sobre o voluntariado, tem como ajudar à distância. Também eles mandam para a gente por direct, que tem algumas coisas que a gente está fazendo que não são fisicamente, ou seja, presencialmente.
Aí quem tiver esse interesse, manda por direct, já vi, encaminha pra gente. É isso. Lari, tem alguma outra mensagem para deixar? Só agradecer, dizer que a gente está junta aqui, todo mundo está junto e de braço dado, mesmo à distância com você. Que bom, eu sinto isso, isso me fortalece. Então, gente, só para quem entrou depois, a gente está em uma fase de recuperação. Essa fase não é de uma semana. A gente precisa ter paciência, ter tranquilidade, ter calma para primeiro recuperar de um rebanho de mestres animais que hoje tem mais de 300 indivíduos. A gente está falando de menos de, enfim, 20 deles talvez que poderiam pensar em viajar. Então a gente precisa ainda, outra vez, de muita alimentação, muito remédio, muita tranquilidade por nossa parte, por todos os envolvidos, muita consciência para evitar essas situações. E a gente vai dar atualizações mais frequentes sobre cada passo dessa jornada. Para terminar, Lari, eu deixo um cântico aqui sobre calma e tranquilidade. Agradeço a você e agradeço a todos. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. E que essas vibrações de paz alcancem todos os aflitos, seres humanos, encarnados, desencarnados, mestres animais, até que todos sejam livres e felizes. Graças, querida. Beijo. Beijos. Leônidas manda beijos também para todos. Tchau, meu amor. Tchau, tchau, gente. Bom domingo. Graças.